Olá, bom dia porque é de manhã, né? Vocês vão ver isso em outro horário, mas tudo bem. Estamos aí novamente para mais uma aulinha de teorias da administração. Essa aula vai cair para o pessoal de administração nessa sexta-feira, hoje dia 20, para contábeis na segunda-feira. Então, eu peço a atenção de vocês, eu vou falar um pouquinho sobre a história, os antecedentes históricos da administração, até a gente chegar no período das teorias. E no final dessa aula eu vou passar um trabalho para vocês. Estou aqui com o Classroom aberto, já vou passar esse trabalhinho para vocês. Então vamos direto ao assunto, né? Antes da administração se tornar uma, uma ciência, né, formal, com toda a sua estruturação teórica para ser aplicada. Lembra que eu falei para vocês nas primeiras aulas que o motivo de estudarmos a teoria da administração é a gente não ter que reinventar a roda, né? A prática sem a teoria e vice-versa não funciona. As duas coisas são importantes. Então, a teoria o que, que é? É o acúmulo de experiência daqueles que vieram antes de nós, né? As experiências bem-sucedidas, transformadas, formalizadas em termos de conhecimento, para que a gente possa reproduzir isso e não ficar lá tentando achar soluções que já existem boas soluções para determinadas situações, né? Mas antes da administração se tornar uma ciência formal, com suas características, metodologias, ela teve aí seus suspiros, seus indícios de surgimento na história, né? Então nós temos aqui os filósofos como Sócrates, né, Platão, Aristóteles, que já haviam comentado alguma coisa acerca dos princípios da gestão, porque era uma época, né, a época lá dessas datas que vocês estão vendo aí, 429, 470 a.C., em que o trabalho de administrar o que era seu não era considerado trabalho, né? Nós já temos essa ideia de que trabalho é alguma coisa negativa, uma coisa pejorativa, né? E isso vem lá da Grécia Antiga, porque o trabalho lá era considerado apenas o que os escravos faziam. Você gerir o que era seu, cuidar do seu patrimônio, cuidar do que era dos seus interesses, não era considerado trabalho. Mas Sócrates foi o primeiro a versar sobre isso, né? Ele falou: qualquer coisa que um homem possa presidir, ele será, se souber de que precisa e for capaz de provê-lo, um bom presidente. Né? E no final ele fala ali, ó, não é também uma tarefa punir os maus e honrar os bons? Não desprezeis homens hábeis em administrar seus haveres. Né? Platão, na sua obra República, fala sobre democracia, administração de negócios públicos. Aristóteles enfatiza a lógica, a política organizacional do Estado, né, as formas de administração pública, monarquia, aristocracia e democracia. Então, embora a gestão, a administração não aparecesse como nós vimos aí nessas aulas iniciais, né, dentro dessa teoria, que é toda essa série de atividades dirigidas ao uso eficiente e eficaz dos recursos, né, no sentido de atingir os objetivos, a administração. Peraí, ainda bem que a cama já está aqui, qualquer coisa eu já pulo. Ai, desculpe. A administração já era a foco do interesse desses pensadores antigos, né? Num momento mais recente, nós tivemos aí Francis Bacon falando fundador da lógica moderna, né? Falando dos princípios conhecidos como a prevalência do principal sobre o acessório. Nós aqui brasileiros somos muito desapegados à esperança, né? Aquela coisa, vai dar certo. E o Bacon já falava, não, peraí, nós temos o controle sobre o que vai acontecer. Nós temos que separar o essencial do acidental. E o essencial é aquilo que a gente realmente tem que ter domínio sobre isso. Então, já é um princípio da administração, né? O que é planejar, organizar, dirigir e controlar? É justamente estabelecer um caminho, traçar uma linha até os nossos objetivos e cuidar para que isso aconteça, né? O René Descartes, né, que é o pensamento cartesiano do ergo cogito ergo sum, que penso logo existo, ele criou o ceticismo metodológico, né, que norteia aí vários princípios modernos da administração. Nós tínhamos como lema do curso até um tempo atrás o diga não ao achismo. Hoje é o protagonismo do administrador. Mas o que é o diga não ao achismo? Vocês têm que exercer a profissão de administração não baseada nas suas impressões, no eu acho,
Por se tratar de uma ciência social, a gente é muito inclinado, né, a tirar das vísceras lá as nossas decisões. Mas, embora a administração não seja uma ciência exata, ela tem que se fundamentar o máximo possível em cima de fatos, em cima de informações, em cima da lógica, porque, embora não exista uma decisão perfeita, né, tem um princípio da economia que fala da racionalidade limitada, que nem você nunca vai ter 100% de certeza sobre uma decisão, porque você não vai ter todas as informações e o controle sobre todos os fatos em torno daquela decisão. Mas se você reduzir o risco, levantando o máximo de informações, utilizando o máximo da lógica, você diminui a possibilidade de erro. Né? É obrigação nossa fazer isso, tomar decisões baseadas na lógica, né? E não apenas na intuição ou no achismo. Eu acho. O professor Pedro sempre fala, né, que como consultor, como administrador fazendo um diagnóstico numa empresa, eu gosto muito dessa expressão dele. Você jamais deve dizer assim, eu acho que você devia fazer dessa forma, eu acho que assim devia ser daquele outro jeito, porque o dono da empresa, quem está no comando da empresa, quem tem a caneta, né, o acho dele vale muito mais do que o teu acho. Para você sobrepor, ele acha tudo que ele quiser e ele coloca em ordem, em prática, né, o que ele acha dentro da empresa. Para você achar mais do que ele, você tem que apresentar fatos, você tem que mostrar por A mais B, por meio de estatística, por dados, por pesquisa, por informação concreta, né, ou por meio de cálculos matemáticos, o resultado que você quer obter diante de uma determinada decisão. Então é mais ou menos nessa base aí que se desenvolve a administração que se fundamenta na lógica de René Descartes. Thomas Hobbes, né, falava sobre o homem sendo lobo do próprio homem, a origem contratualista do Estado, uma vez que nós nos organizamos, né, principalmente depois da Revolução Industrial, nós organizamos em cidades, em sociedades, né, uma vida social mais complexa, nós temos que criar sistemas e pactos. Isso está mais ligado até ao direito do que a própria administração, né? A nossa vida organizada em sociedade carece de administração, senão vira o caos. Né? Nós estamos vendo isso nesse momento. Nós estamos passando por um momento em que nós temos que mudar a nossa rotina obrigatoriamente em função do todo. Né? Então é mais ou menos isso que Thomas Hobbes dizia. Nicolau Maquiavel, quem nunca ouviu falar em maquiavelismo, pensamento maquiavélico, né? É o livro de cabeceira de todo político. Ele que fala do pão e circo para o povo, da questão política, principalmente, que permeia a administração. Né? Então, se tiverem a oportunidade de explorar um pouco mais a obra aí de Maquiavel, vocês vão encontrar muitas coisas aplicáveis hoje. Adam Smith, um dos pais da economia, né, falava da automatização e da racionalização do trabalho, quer dizer, antes mesmo da Revolução Industrial, ele já tinha essa ideia de que o processo artesanal tinha que ser substituído por um processo linear, né? E reforçou a importância do planejamento e organização dentro das funções administrativas. Bom, isso aqui é mais curiosidade, né? Se nós formos ver, antes de surgir a administração, os primeiros indícios mesmo vêm lá da Mesopotâmia, 3.000 anos antes de Cristo, por conta da escrita cuneiforme. O que marcou o nosso período pré-histórico, diferenciado do nosso período histórico, foi a escrita. E embora muitos historiadores digam, né, que a escrita foi inventada para fins religiosos, eu diria que foi para fins administrativos e contábeis, porque embora fossem religiosos os responsáveis por ela, né, os sacerdotes sumérios, eles desenvolveram um sistema de escrito para registrar as transações comerciais das propriedades e rebanhos que eram posses, bens daquela igreja, né, daquela sociedade religiosa. Então, para poder registrar o quanto havia do que, terrenos, rebanhos, né, etc., propriedades dos sacerdotes sumérios. Então, o primeiro uso da escrita, em teoria, foi usado para fins administrativos e contábeis, isso há 3.000 anos antes de Cristo. Depois, nós temos aqui também o registro da civilização avançada, que foi o Egito, 2.500 anos antes de Cristo, que não tem muito o que ver, né, gente? Parem para pensar. Uma pirâmide como a de Kelps, que é essa maior zona aqui, ela utilizou, segundo historiadores, né, segundo pesquisadores, ela utilizou mais de 100.000 trabalhadores durante 20 anos.
E ela usava lá 2 milhões e 300 mil blocos de pedra com 2,5 toneladas cada, mais pesado que uma caminhonete. E nós estamos falando de 2.500 anos antes de Cristo. Então, vamos parar para pensar. Como é que uma obra desse tamanho, dessa grandiosidade, podia ocorrer, podia acontecer, sem um mínimo de organização, de planejamento, né? Embora fosse um sistema primitivo de fazê-lo, ela não ia acontecer de forma desorganizada, por assim dizer, né? Então, é um dos fatos que merecem a nossa atenção. Além disso, os egípcios tinham cidades-estados, eles tinham classes de dirigentes profissionais e reis e sacerdotes formados, né, habilitados para isso. Eles tinham funcionários públicos também, né? Tinha um sistema primitivo de contabilidade, mas tinham legislação, enfim, planejamento a longo prazo, que já é um princípio embasado na administração estratégica, e lógico, planejamento a longo prazo era necessário para obras tão grandiosas e de tanto tempo, né, serem construídas. Veja, nós estamos falando de uma época em que hoje, se fosse pensar para construir algo similar, seria extremamente difícil, com todos os recursos de comunicação, tecnologia e tudo mais, né? Então, imagine naquela época lá o que os egípcios foram capazes de fazer, esses grandes projetos de construção, né? E tinham também exércitos profissionais especializados. Mas em anos mais recentes, 1700 a.C., nós temos aí o registro do Código de Hammurabi, que é um monumento muito utilizado também pelo pessoal que estuda direito, né? Que trazia registros de leis, uma constituição que legislou sobre uma área ali do Tigre e Eufrates, naquela região lá, por mais de 300 anos, e tinha princípios bem modernos, se for ver bem contratos de compra e venda, propriedades, contratos comerciais, responsabilidade na prestação de serviços, como algo parecido como garantia de serviço, né? E incentivos salariais para quem produzia. Mais adiante no tempo nós chegamos no meu preferido, que é a China de 500 anos antes de Cristo, né, que falava onde o general Sun Tzu escreveu o livro chamado A Arte da Guerra. A arte da guerra é tão popular que até hoje eu esses dias falava da arte da guerra numa turma aí, né, o pessoal de contábeis, uma aluna tirou o livro da bolsa. Então, é um livro atual que se utiliza até hoje nesse contexto da arte da guerra, né? Os pensamentos de Sun Tzu, escrito 500 anos antes de Cristo, norteiam uma coisa que uma ferramenta que a administração desenvolveu somente aí no final do século XX, início dos anos 2000, que foi a análise SWOT da administração estratégica. Sun Tzu falava, né, que você precisa conhecer a si mesmo. Aqui fala na segunda frase, ó, se você conhece o inimigo a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Completo, ele diz assim: se você conhece a si mesmo, não conhece o inimigo, você vai, para cada batalha que você vencer, você vai perder uma. Se você não conhece a si mesmo e conhece o inimigo, mesma coisa. Agora, se conhecer os dois, você vai vencer, né? Você não precisa temer o resultado de 100 batalhas. E isso nada mais é do que uma expressão de uma coisa que uma ferramenta que a gente usa para planejamento estratégico hoje, que é a análise SWOT, onde você faz uma análise interna e externa da empresa, né? A interna em termos de pontos fortes ou pontos fracos, e ele fala aqui, ó, embaixo na última frase, concentre-se nos pontos fortes e reconheça as fraquezas, agarre as oportunidades, proteja-se contra as ameaças. Então, você analisa o ambiente interno da empresa, que é aquele que você tem influência em termos de pontos fortes, pontos fracos, e o ambiente externo, que é aquele que você não tem tanta influência assim, né, em termos de ameaças e oportunidades. Então, tudo que ele escreveu lá, há mais de 500 anos antes de Cristo, é extremamente atual, extremamente útil, né, para o pensamento estratégico atual. Vale a pena você dar uma examinada nesse livro, né, já que hoje existem várias versões comentadas, ilustradas, em forma de quadrinho, do jeito que você quiser, porque o cara realmente era muito à frente do seu tempo. Ainda em 500 a.C., temos aí a Grécia Antiga, com toda a contribuição que ela nos deu, né, para a ciência e para a humanidade atual, com seus princípios de democracia, executivos, ética, método, né? Tudo isso eram rabiscos do que seria a formalização da administração atual. Veja, a gente falou em globalização alguns dias atrás.
a Roma Antiga, dentro do mundo conhecido na época, em 300 a.C., ela conseguiu muito sucesso em praticamente dominar a Inglaterra, o norte da África, a parte da Ásia e toda a Europa, né? Então, pensa, nós estamos falando aí de um período que não tinha internet, que não tinha comunicação, meios de comunicação em massa, só com exércitos e organização, né, que fala administração central, diversos tipos de executivos eles tinham, de projetos. Eles utilizavam estradas como formas de comunicar, rede de comunicação, né? Imagine o tempo que levava, mas mesmo assim eles conseguiram dominar boa parte do mundo conhecido, né? Planejamento e controle das finanças públicas, autoridade formal e valorização da propriedade privada eram os focos do Império Romano. O Império Romano ruiu, mas a herança dele foi a Igreja Católica. E a Igreja Católica merece, né, que em 200 depois de Cristo, merece a nossa atenção. Notem que pelo mapa ela pega mais ou menos a mesma área deixada pelo Império Romano, mas a Igreja Católica merece nossa atenção porque ela é a organização formal mais antiga do mundo. Ela mantém a sua estrutura praticamente inalterada desde o seu princípio, né? Sua estrutura hierárquica focalizada no Papa e tudo mais. Então isso é algo impressionante porque nenhuma organização conhecida mantém a sua estrutura formal igual, né? Tá certo que a Igreja Católica está passando dificuldades atualmente por causa disso, porque realmente ela ficou defasada, né? Ela está necessitando de uma renovação e já existem movimentos de renovação dentro da Igreja Católica. Mas eu não estou falando nem de religião, eu estou falando de estrutura administrativa, né? E isso há de convir que funcionou muito bem durante muito tempo. Além disso, eu sempre costumo comentar, né, que se a gente tiver um colapso mundial aí na internet, nas comunicações, talvez a Igreja Católica seja a organização mais rica do mundo, porque tudo que ela tem de patrimônio, de bens, está relacionado à arte, a ouro, a coisas tangíveis, né? Enquanto nós hoje somos praticamente pré-pagos, né? Você trabalha, você recebe créditos. Você gasta esses créditos, você trabalha, você recebe mais créditos. Nós não temos nada, desde que a gente inventou o dinheiro de papel, nós não temos nada de valor exatamente assim, considerado, convertido em valor facilmente, como era tradicionalmente o ouro, joias, diamantes, e no caso da igreja também a arte. Então a Igreja Católica tem muita riqueza, muitos tesouros, né, tangíveis que não dependem de uma rede tecnológica, por exemplo, para validar o valor deles. A própria Igreja Católica foi responsável por um grande atraso na humanidade. Deixa eu mudar minha cabeça de lugar aqui. Um grande atraso na humanidade, né? Nós temos aí a chamada Idade das Trevas, que foi a Idade Média. Por que a Idade das Trevas? Porque foi um período em que, se você pegar lá de 476 a 1450 depois de Cristo, a gente praticamente não saiu do lugar, não avançou tecnologicamente. Boa parte disso vem do teocentrismo, daquela concentração do poder nos nobres, né, no sistema feudal. A igreja perseguia todos que pensavam diferente por meio da Inquisição, as cruzadas, né? A própria igreja já se desculpou disso, mas lá pouca coisa aconteceu, exceto por um evento chamado o Arsenal de Veneza, que era a maior instalação industrial do mundo antigo, com 60 acres de terra e cerca de 2.000 trabalhadores. Aqui tem um mapa do Arsenal de Veneza, né? Ele servia para construir navios de guerra, reparar armamento, tinha lá salário mínimo, tinha uma série de princípios que refletem o que é os princípios da indústria hoje, né? Isso aí foi a única ressalva lá que aparece na história como uma aplicação interessante da administração na Idade Média. Tá? E isso nos levou a um período lá da indústria caseira que antecedeu a Revolução Industrial, quer dizer, os que tinham domínio sobre a manufatura eram artesãos que passavam isso de pai para filho. Nós já falamos sobre isso. Tudo isso que eu estou falando para vocês, gente, é uma forma de mostrar rapidamente a evolução histórica que a humanidade teve em seu pensamento organizacional até às vésperas do que realmente foi uma revolução e da onde surgiu mesmo a administração. Eu sempre digo para vocês que a administração teve sua gênese na engenharia,
por conta deste evento aqui, a Revolução Industrial, 1750 depois de Cristo. Foi a Revolução Industrial que acabou com aquele sistema artesanal de produção, né, e iniciou a produção em série, em grande quantidade de determinados produtos. A Revolução Industrial teve seu início na Inglaterra, né, por conta do Sr. James Watt, que aperfeiçoou a máquina a vapor, conectou ela a um tear mecânico e permitiu que a indústria têxtil surgisse, né? E em parte também pelo pensamento de Martinho Lutero, que enquanto a Igreja Católica tinha um pensamento voltado para a resignação, para você se desvencilhar dos seus bens materiais, e assim, a única possibilidade de você ser rico era você ter sangue azul, pertencer à nobreza, demais era só para você trabalhar para sobreviver mesmo. Martinho Lutero mudou um pouco essa ética, né, com o protestantismo, ou a ética calvinista, né? Enquanto a Igreja Católica dizia assim, ó, se você quer herdar o reino dos céus, se livre de tudo quanto é riqueza e dedique tua vida à pobreza, etc. e tal, né? Mais ou menos isso, né? E o protestantismo não, o trabalho dignifica o homem, Deus ajuda quem cedo madruga. Você tinha uma situação bem diferente, assim, que dizia que ó, você pode nascer pobre, mas se você trabalhar duro, você pode construir algo. Isso junto com a Revolução Industrial, ou seja, com a possibilidade de você investir capital em meios de transformação e produzir produtos que não tinham concorrência, que a população estava ávida por consumir, né? Isso criou uma nova ordem mundial. E, junto com essa Revolução Industrial, surgiu a administração como teoria formal, como formalização. Então, a partir dessa, como teorias mesmo, que é justamente o nome da nossa disciplina e o que nós vamos estudar a partir de agora. Então, a partir das próximas aulas, né, dito isso, fazendo esse sobrevoo histórico aí pela evolução da administração, a partir das próximas aulas nós vamos começar a ver as teorias, uma parte aqui nós vamos ver essas teorias que eu estou colocando aqui, e tem uma disciplina chamada Teorias 2, que vocês vão também continuar vendo teorias atuais, mas nós vamos começar lá do princípio, do período clássico da administração com a teoria científica de Frederick Winslow Taylor, que foi diretamente aplicado. O problema da administração na época da Revolução Industrial era o quê? Eram os meios de produção. Era como você produzir as coisas, né? Como você transformar matéria-prima em produto acabado e como fazer isso com o máximo de eficiência possível. Era a massificação da produção, né, que tinha sido criada lá no pensamento de Adam Smith, que Taylor intensificou, que Ford transformou em produção em massa. Então é isso que nós vamos estudar agora, essas primeiras teorias aqui. A primeira teoria que nós vamos ver já a partir da próxima aula é a teoria clássica, que foi tô bom, né, de mão bem firme, que foi a que deu início a tudo, né, com Taylor. Foi o princípio mesmo da administração, uma coisa básica que busca a produtividade a nível operacional, lá na base da pirâmide que eu mostrei para vocês, né, dos operários, mas foi o princípio de tudo. Então, ficamos por aqui por enquanto. Eu vou passar agora ali para o Classroom para explicar para vocês o trabalho que eu vou pedir para vocês para esse bimestre, tá? Que tem a ver com todas essas teorias aqui, pelo menos daqui da científica até a teoria da burocracia, o período contemporâneo, estruturalista, comportamental, geral do sistema contingencial, nós vamos deixar para o segundo bimestre. Mas no primeiro bimestre nós vamos estudar ainda, agora no primeiro bimestre, esse conjunto de teorias aqui, foram as primeiras teorias que surgiram aí para a administração, tá certo? Deixa eu ir aqui para o Classroom. Então, estou passando lá para vocês no Classroom uma atividade a partir de hoje. Ela tem prazo para vocês entregarem, não precisa se preocupar, não é para imediatamente, mas vocês já podem começar a fazer. Essa atividade casa com esse assunto que nós estamos vendo agora. Então, a atividade é sobre o filme Tempos Modernos, do Charlie Chaplin, que é um filme que, logo após essa Revolução Industrial e o início dessas primeiras teorias administrativas, principalmente a de Taylor e Fayol, ele fez uma crítica social ao impacto, né, dessas teorias administrativas, da intensificação da produtividade, da exploração dos operários, claro, no estilo Charlie Chaplin, sempre com muito bom humor, como comédia. Ele é um dos filmes mais célebres do século XX, né? E aí eu
Linkei aqui o filme, vocês podem clicar aqui para assistir, o trabalho vai valer 2 pontos. E depois que vocês assistirem o filme, vocês podem clicar aqui nesse Google Forms e vai aparecer para vocês um questionáriozinho, vocês vão pôr o nome, são 2 perguntas, eu só peço que vocês elaborem bem as perguntas, não, mostrem a sua capacidade de reflexão, interpretação do filme e produção de texto, tá? A primeira pergunta é como a busca pela produtividade em nível operacional, que é justamente o Taylorismo, a primeira teoria que nós ainda vamos ver. Vocês não precisam ter pressa para fazer esse trabalho, nós ainda vamos estudar alguma coisa, tá? Como que essa busca pela produtividade é ilustrada no filme, como é que ela aparece no filme, né? Essa obsessão pela produtividade humana, né? Lá no início do século ainda não existia toda a tecnologia que existe hoje, robôs, máquinas, etc. Ainda era bem braçal o trabalho. Então, o trabalhador tinha uma capacidade produtiva fundamentada na sua capacidade de repetição e de fazer força. Não precisava pensar muito. A especialização dele era assim, não precisava pensar muito para fazer o serviço, né? E a 2, o filme usa a comédia para expor a desconsideração pelo lado social e humano do trabalhador. As primeiras teorias, nós vamos ver isso em sala de aula ou nas próximas aulas, as primeiras teorias, elas enfatizam muito o mecanicismo da administração. Como a Revolução Industrial foi embasada num pensamento de engenharia, de máquinas, né? Essas teorias são muito mecanicistas. O que quer dizer isso? Elas enxergam as pessoas como engrenagens de uma grande máquina, né? E muitas vezes elas ignoraram as necessidades, a humanidade dessas pessoas. E isso está bem descrito no filme em vários momentos. Você vai assistir o filme, vai escolher um desse momento e vai descrever aqui com os seus comentários, com a sua percepção. Tá certo? Então, pessoal, por hoje nós ficamos por aqui. Como eu falei, o pessoal de ADM recebe essa aula hoje. Um bom fim de semana para vocês. E o pessoal de contábeis na segunda-feira. Um bom início de semana a todos. Um abraço e até mais.